Em algum lugar da China, operários alimentam uma fábrica com baterias de carros elétricos usadas e quase nada dentro delas será descartado. Nem o lítio, nem o níquel, nem o cobre. A bateria é desmontada até restar apenas um pó cinza escuro, e esse pó vale mais por tonelada do que a maior parte da rocha extraída de uma mina de verdade. A algumas centenas de quilômetros de distância, um painel solar que passou toda a sua vida parafusado a um telhado está sendo desmontado propositalmente. Vidro em uma pilha, alumínio em outra, e um vestígio de prata tão pequeno que é invisível a olho nu, mas que vale mais do que todo o resto do painel junto. E em terceiro lugar, um prédio que levou 2 anos para ser construído está sendo transformado em cascalho, e esse cascalho está saindo direto pelo portão para se tornar uma estrada. Aqui está a parte estranha. Nada disso está acontecendo porque alguém quer ser ecologicamente correto. Está acontecendo porque um país que fabrica mais baterias, mais painéis solares, mais telefones e mais edifícios do que qualquer outro no planeta está prestes a ter que desmontar tudo isso novamente. E discretamente decidiu que isso é um negócio, isso é real. Vai acontecer em 2026 e ao final deste vídeo você entenderá como uma bateria descarregada, um prédio de apartamentos demolido, uma camisa velha e um balde de comida podre estão sendo transformados em uma enorme máquina industrial. E por que o governo acaba de atribuir um preço a isso que é medido em trilhões? Se isso lhe parece um exagero, continue comigo, pois o número é público e eu lhe mostrarei exatamente de onde ele vem. Antes de prosseguirmos, se você gosta de vídeos que mostram partes da história que ninguém mais se dá ao trabalho de explicar, clique no botão Gostei. Não custa nada e realmente influencia a continuidade deste canal. Inscreva-se também, pois isso me deixa muito feliz e demonstra que você se interessa pelo assunto e deseja um mundo livre de todos os tipos de desperdício. Vamos lá. A mina escondida dentro de uma bateria. Observe uma bateria retirada de um carro elétrico sucateado. Parece uma placa preta e pesada, peso morto, inútil, mas não é inútil. Dependendo da composição química utilizada em sua construção, ele contém lítio, níquel, cobalto, manganês, cobre, alumínio, ferro, fosfato e grafite. Esses são exatamente os materiais que todas as montadoras do planeta estão se esforçando para garantir. E eles estão lá em um formato que alguém já refinou e montou para você. Então, o que acontece com eles, afinal? Primeiro, a bateria é recolhida, identificada e inspecionada. E depois a carga restante precisa ser descartada com segurança. Esta etapa não é opcional e não é fácil. Uma bateria de lítio parcialmente carregada, que é esmagada, pode causar um incêndio. Em seguida, verifica-se se ainda tem uma segunda vida útil. Uma bateria que já não consegue impulsionar um carro ladeira acima pode ainda ser perfeitamente capaz de ficar guardada num galpão, armazenando energia solar durante a noite. Isso vale a pena, mas é importante deixar claro o que é. Isso é reutilização. Isso apenas adia o problema. Essa bateria ainda precisa ser reciclada eventualmente. Quanto ao restante, o conjunto é desmontado em módulos, triturado e separado mecanicamente. Metais plásticos e a carcaça são removidos. E o que sobra é um pó fino e escuro chamado a massa negra. A massa negra é o ponto crucial. Trata-se do material concentrado do eletrodo que mantém o níquel, o cobalto, o manganês e o lítio em uma forma que pode ser decomposta por processos químicos ou térmicos em compostos de grau de pureza adequado para baterias. Esses compostos retornam a uma fábrica de cátodos. Assim o ciclo se fecha. É aqui que a escala se torna difícil de contestar. Os analistas, consistentemente, estimam que a China detém cerca de 70% ou mais da capacidade global de reciclagem de baterias e, segundo algumas estimativas,
perto de 80% da capacidade mundial para a etapa de trituração e quase 90% da etapa de refino. Este não é um país que está apenas experimentando. Este é um país que detém a infraestrutura e tem construído a infraestrutura legal necessária para isso. A primeira norma nacional chinesa para lodo negro entrou em vigor em 1º de julho de 2025. E a partir de 1º de agosto de 2025, o lodo negro que atendesse a essa norma deixou de ser classificado como resíduo sólido, o que significa que poderia ser importado livremente. Leia isso novamente. Enquanto a Europa endurecia as regras e tratava o lodo negro como resíduo perigoso, cuja exportação era em sua maioria proibida, a China criava um conjunto de normas que permitia a entrada desse material. Para ser justo, isso está longe de ser tão limpo quanto parece. Diferentes reações químicas exigem processos diferentes e nem todos valem a pena. Uma bateria NCM é composta principalmente de níquel e cobalto e tem um valor real. Uma bateria é mais barata, o que é ótimo para quem compra o carro, mas problemático para quem recicla, pois contém muito menos valor. E aqui está a parte que a indústria não inclui nos folhetos. As empresas de reciclagem de baterias licenciadas e regulamentadas da China têm operado com uma capacidade entre 20% e 30%. Não porque não haja baterias, mas sim porque oficinas clandestinas, sem licença e sem custos de conformidade, conseguem oferecer preços mais altos pela matéria-prima. O país construiu as fábricas, as baterias foram para outro lugar. Então a máquina é real, é enorme e está meio vazia. As baterias, pelo menos, têm valor suficiente para justificar todo esse equipamento caro. O próximo material é mais difícil, justamente porque não vale quase nada. É o plástico que a reciclagem normal não consegue processar. Uma garrafa de plástico limpa é um problema fácil. Um único polímero sem contaminação uniforme. Você separa, lava, tritura, derrete e remodela. Pronto, agora imagine um pacote de batatas fritas. É plástico colado a uma camada metalizada, que por sua vez está colada a uma camada impressa, tudo unido por um adesivo revestido de graxa. Não existe máquina capaz de separar o plástico de forma tão eficiente, pois toda a embalagem foi projetada especificamente para que suas camadas jamais se separem. Esse é o verdadeiro problema do plástico, não das garrafas. Embalagens, multicamadas, filmes, embalagens contaminadas com alimentos polímeros, mistos, compósitos, plástico preto, que os classificadores ópticos não conseguem ver fisicamente plástico colado em papel ou folha. A reciclagem mecânica lida bem com os materiais mais simples, mas a qualidade tende a cair a cada ciclo e o processo se deteriora completamente quando o material está sujo ou misturado. Portanto, a outra opção é a reciclagem química. Quebrar o plástico em moléculas menores, óleos, monômeros, matéria-prima química e reconstruir a partir daí. Pirólise, despolimerização, solvólise. São processos genuinamente diferentes com resultados genuinamente diferentes. E vale a pena desconfiar de quem fala deles como se fossem a mesma coisa. E aqui reside a verdadeira tensão. A reciclagem química pode corroer materiais que a reciclagem mecânica não consegue remover. Além disso, o processo costuma exigir muita energia, triagem cuidadosa e instalações caras. E parte do que se obtém é combustível,
ou matéria-prima química, não uma nova sacola. Isso não é insignificante. Também não é a mesma coisa que transformar plástico em plástico novamente. Agora, a história aqui é realmente importante e a maioria das pessoas a interpreta de forma equivocada. Durante décadas, a China foi o centro mundial de reciclagem de plástico. Desde que os registros começaram em 1992, o país recebeu cerca de 106 milhões de toneladas de resíduos plásticos, quase metade de tudo o que é comercializado globalmente. A Europa e a América do Norte colocavam seus potes de iogurte em um container e os enviavam através do oceano. E a triste realidade é que isso nunca foi principalmente um favor ao meio ambiente. Era matéria-prima para fábricas. Em janeiro de 2018, a Espada Nacional entrou em vigor. A China proibiu a importação de 24 categorias de resíduos e reduziu o limite de contaminação permitido a um nível tão baixo que funcionou como uma proibição total. As importações de plástico caíram 99%. Pesquisadores da Universidade da Geórgia calcularam que aproximadamente 111 milhões de toneladas de resíduos plásticos seriam descartadas por essa única política até 2030. Programas de reciclagem nos Estados Unidos foram cancelados. A Grã-Bretanha incinerou ainda mais. O Sudeste Asiático ficou soterrado em fardos de plástico que nunca solicitou. O mundo descobriu que seu sistema de reciclagem era composto apenas por um país e que esse país simplesmente fechou as portas. E esse é o ponto. A proibição não se tratava apenas de poluição. Ela forçou a China a construir um sistema de coleta doméstico porque as fábricas ainda precisavam de matéria-prima e esta não chegava mais por navio. O plástico misto é difícil de trabalhar porque seus materiais não se separam. O próximo material é difícil de trabalhar por um motivo muito mais desagradável. Alguém o uniu deliberadamente e o projetou para que permanecesse unido por 30 anos em ambientes externos. O que acontece quando a energia limpa se torna lixo? Ninguém quer falar sobre isso porque estraga a história. Um painel solar é uma solução climática até o dia em que se transforma em 20 quilos de material composto laminado, para o qual ninguém tem um plano. Dentro dele, há vidro e estrutura de alumínio, fiação de cobre, uma caixa de junção células de silício, polímero encapsulante, uma folha traseira e uma pequena quantidade de prata. Em termos de peso é um tanto monótono, cerca de 2/3 de vidro, cerca de 1/6 de alumínio. Mas ao analisar o valor, em vez do peso, a situação muda completamente. A prata nas células representa mais de 60% do valor econômico de todo o módulo. O restante é material bruto. O processo, em princípio, é simples. Basta pegar o módulo, retire a estrutura de alumínio, remova os cabos e a caixa de junção. Recupere o vidro, que representa a maior parte da massa. Em seguida, utilize processos mecânicos, térmicos ou químicos para separar as camadas coladas e recuperar o silício, o cobre e a prata onde for tecnicamente e economicamente viável. Essa última cláusula está fazendo um trabalho enorme, porque aqui está o problema. Tudo naquele painel foi laminado especificamente para que 30 anos de chuva, granizo, geada e raio não pudessem penetrar. Você está tentando desfazer isso em uma linha de produção, com lucro exatamente o que os engenheiros passaram décadas aperfeiçoando. Então, na prática, muita reciclagem de painéis se resume à moldura e ao vidro. A moldura sai com facilidade, o vidro é pesado. A prata, a parte que realmente vale mais, é a mais difícil de acessar e a onda está chegando de qualquer forma.
A Associação da Indústria Fotovoltaica da China prevê que o número de painéis descartados chegará a cerca de 18 gigawatts até 2030, o que corresponde a aproximadamente 1 a 1 milhão de toneladas. Até 2040, o volume acumulado de resíduos poderá atingir 253 gigawatts, cerca de 20 milhões de toneladas. Não porque os painéis sejam ruins, mas sim porque a China instalou uma quantidade impressionante deles e todos estão envelhecendo praticamente no mesmo ritmo. Um painel solar é difícil de instalar porque tudo é fundido. O próximo é difícil exatamente pelo motivo oposto. Ele chega como milhões de fragmentos desconexos e há mais deles do que qualquer outro item desta lista. A cidade reconstruída a partir de suas próprias ruínas. Esqueça as baterias por um segundo. Esqueça a energia solar. Em termos de volume, este é o maior fluxo de resíduos da China e com folga. Quando um prédio é demolido, o que resta é concreto. Vergalhões, aço estrutural, tijolo, asfalto, vidro, madeira, gesso terra, pedra cerâmica, isolamento e uma grande quantidade de detritos mistos não identificáveis. O processo é brutalmente simples em comparação com tudo o que você já viu. Os resíduos chegam do local. Tudo que for grande e reutilizável é separado primeiro. Os metais são recolhidos manualmente ou por imã. Concreto, tijolo e pedra passam por britadores. Peneiras separam os materiais por tamanho de partícula. A separação por ar ou densidade remove os materiais menos contaminantes. O que sobra é agregado reciclado, que é usado em bases de estradas a terroblocos e algumas aplicações de concreto. O aço retorna ao sistema metalúrgico, para onde honestamente sempre foi, porque o aço sempre teve valor. Sem química exótica, sem massa negra, apenas britagem. No entanto, em 2020, a China gerou cerca de 2 bilhões de toneladas de resíduos de construção e demolição. Desse total, aproximadamente 312 milhões de toneladas foram recicladas, o que representa cerca de 12%. A taxa geral de utilização abrangente desse fluxo de resíduos é inferior a 40%, segundo a maioria das avaliações, e muitas cidades ainda dependem de aterros sanitários dispersos. Para efeito de comparação, os Estados Unidos geram muito menos desse material e recuperam cerca de 75% dele. Só em Chongqing foram produzidas 167 milhões de toneladas de resíduos de construção em 2021 e 2021, o que representa mais da metade de todo o lixo sólido da cidade, e a taxa de recuperação é inferior a 30%. Então, por que o processo mais simples desta lista é também o de pior desempenho dinheiro? O agregado britado é barato. Enviar um caminhão para um aterro sanitário é ainda mais barato se a taxa de aterro for baixa, e por muito tempo foi. A tecnologia nunca foi o gargalo. A questão econômica, sim. E o problema da qualidade é real. O agregado reciclado depende inteiramente do que foi usado em sua fabricação. Resíduos de demolição contaminados de um local não controlado não são o mesmo material que resíduos limpos e separados de um local gerenciado. E grande parte deles realmente não é adequada para concreto estrutural. Você pode triturar qualquer coisa. Obter algo que um engenheiro aprove é outra história. Os resíduos da construção civil escondem seu valor em quantidades enormes. O fluxo seguinte o esconde em pedaços menores que um grão de arroz. A mina urbana dentro de aparelhos eletrônicos antigos. Eis um número
que redefine toda a categoria. Uma tonelada de minério de uma mina de ouro pode conter alguns gramas de ouro. Uma tonelada de placas de circuito impresso pode conter muito mais, o que significa que o depósito de ouro mais rico perto de uma cidade chinesa não está no subsolo. Está em uma gaveta, em um armazém, em uma pilha de celulares quebrados. É isso que as pessoas querem dizer com mineração urbana e não é uma metáfora. É uma afirmação sobre concentração. Lixo eletrônico significa telefones, computadores, placas de circuito, televisores, geladeiras, máquinas de lavar, motores elétricos, cabos, telas, servidores, equipamentos de telecomunicações. E dentro dele há cobre, alumínio, aço, ouro, prata, paládio, plásticos, vidro e, dependendo do dispositivo, metais raros e especiais. O processo é o seguinte: recolha e categorize. Retire as baterias e os componentes perigosos primeiro sempre. Separe tudo o que for reutilizável. Em seguida, desmontam-se manualmente ou trituram-se. Os ímãs separam os metais ferrosos. As correntes parasitas separam alguns metais não ferrosos. Sistemas ópticos de densidade e eletrostáticos separam o restante. Por fim, a fundição ou a hidrometalurgia extraem os metais propriamente ditos. O que sobra precisa de tratamento ou descarte e sempre sobra alguma coisa. A China tem formalizado isso intensamente. Entre 2024 e 2025, o país encaminhou aproximadamente 53 milhões de eletrodomésticos e celulares usados para canais de desmontagem padronizados, com um crescimento de cerca de 12% ao ano. Uma única usina licenciada em Fujian processa mais de 2.000 eletrodomésticos descartados por dia. Uma geladeira entra por um lado e sai separada em plástico, metal e espuma, cada um seguindo seu próprio caminho. Os componentes eletrônicos, pelo menos, contêm metais que valem a pena buscar. O próximo material é o mais difícil até agora, porque a parte valiosa é barata tingida e colada em outras 5 coisas. A camisa que se recusa a morrer. Pegue uma camisa. Olhe a etiqueta. Se a etiqueta diz 100% algodão ou 100% poliéster, você está diante de um problema solucionável. Se diz 60% algodão, 35% poliéster, 5%, elastano e tem uma estampa, um revestimento, um zíper, botões e tingimento, você está diante de algo que essencialmente nenhum processo na Terra consegue transformar em uma camiseta nova equivalente. Essa é a essência da reciclagem têxtil em uma frase. A pureza é tudo, e as roupas modernas são projetadas para serem impuras. O desperdício vem de sobras de cortes de fábrica, estoque não vendido, roupas usadas, uniformes e sapatos. E as alternativas são extremamente desiguais em termos de valor. Você pode revendê-lo ou consertá-lo. E isso é reutilização, que é o melhor resultado e aquele sobre o qual ninguém faz um documentário. Você pode transformá-lo em panos de limpeza industriais. Pode triturá-lo mecanicamente em fibras mais curtas e menos resistentes e usá-las para isolamento, enchimento ou amortecimento. Ou você pode decompor quimicamente certos materiais sintéticos e reconstruí-los em matéria-prima nova. Essas duas coisas não são a mesma e faz muita diferença qual delas você está considerando. Transformar uma camisa em isolamento térmico para sótão é reciclagem, mas também é uma viagem só de ida para o fundo do poço. A camisa nunca mais volta. A quebra química do poliéster em seus componentes básicos é a rota verdadeiramente interessante e a China está fazendo isso. Uma empresa em Zhejiang, a Jiahen New Materials, está produzindo
Isso vai em país em que é reciclado um dos componentes químicos básicos do poliéster, com pureza de até 99%, graças a um projeto de reciclagem verde com capacidade de 50 mil toneladas por ano e uma produção de fibra regenerada projetada para atingir 500 mil toneladas até 2030. Agora compare isso com o tamanho da pilha. Em 2020, a China produziu cerca de 22 milhões de toneladas de resíduos têxteis e reciclou aproximadamente 20% desse total, resultando em cerca de 1 milhão de toneladas de fibra reciclada. Em 2022, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros 2 ministérios estabeleceram as metas: 25% de material reciclado e 2 milhões de toneladas de fibra reciclada até 2025. Depois, 30% e 3 milhões de toneladas até 2030. Observem esses números com atenção. A meta oficial mais ambiciosa é de 30%, o que já é uma admissão. Mesmo o plano pressupõe que 7 em cada 10 peças de roupa descartadas não serão reaproveitadas. Roupas podem ficar armazenadas por uma década sem que nada aconteça. O próximo material começa a se decompor em poucas horas e essa parte acaba sendo a útil. A usina de energia dentro de uma lata de lixo com restos de comida é algo que todos subestimam, e na China não é um mero detalhe. Em uma cidade como Xangai, o lixo orgânico representa, historicamente, cerca de 60% do lixo doméstico. É também o pior material que se pode misturar com outros resíduos. É pesado, úmido e contamina todos os materiais recicláveis secos com os quais entra em contato. A água no recipiente também reduz o valor calórico de tudo o que você possa querer queimar mais tarde. O desperdício de alimentos não é apenas um problema em si, mas também o que inviabiliza outras soluções. Mas, ao separá-lo, as leis da física se tornam favoráveis. A digestão anaeróbica funciona assim. Resíduos orgânicos são colocados em um tanque selado sem oxigênio. Micro-organismos os decompõem. Isso produz biogás, composto principalmente de metano e dióxido de carbono, que pode ser purificado e queimado para geração de calor ou eletricidade, ou ainda transformado em combustível. O que sobra, o digestato, pode ser processado para uso como fertilizante ou adubo onde for seguro e legalmente permitido. Essa última cláusula está sendo muito útil novamente. O digestato e o lodo de esgoto podem conter patógenos e metais pesados. O simples fato de sair de um biodigestor não torna o material automaticamente seguro para ser usado no campo, e o sal é um problema genuíno e pouco atraente. Os resíduos de cozinha chineses são salgados e o composto salino não tem muita utilidade, o que é um dos motivos pelos quais a capacidade de produção aqui cresceu mais lentamente do que a triagem. Isso nos leva ao momento em que tudo mudou. Em 1º de julho de 2019, Xangai tornou obrigatória por lei a separação do lixo doméstico. 4 lixeiras, resíduos alimentares recicláveis, perigosos e resíduos comuns. Indivíduos que não seguirem a regra podem ser multados em até 200 yuans. Empresas chegam a 50 mil. A cidade tem mais de 24 milhões de habitantes e gera cerca de 30 mil toneladas de lixo doméstico por dia. As pessoas odiaram isso. Virou assunto no Weibo como uma piada sobre os moradores estarem enlouquecendo. E então funcionou. O desperdício alimentar separado passou de cerca de 4 mil toneladas por dia para um número estável de 9 mil a 10 mil toneladas por dia.
não foi uma melhoria de 20%, mas sim mais que o dobro. E os resíduos alimentares separados apresentaram uma pureza de 99%, que é o número que realmente importa, porque um digestor cheio de sacos plásticos é um digestor ineficiente. A coleta de materiais recicláveis aumentou drasticamente. A coleta de resíduos perigosos aumentou mais de 10 vezes. E a coleta de resíduos indiferenciados diminuiu cerca de 20%. Como a matéria úmida havia desaparecido, o poder calorífico do que restou quase dobrou. Isso tornou os resíduos consideravelmente mais adequados para a queima. Essa é a lição implícita neste capítulo, e não se trata de biogás. A tecnologia mais poderosa implementada por Xangai foi uma lei que determinava a 24 milhões de pessoas qual lixeira usar. Mas mesmo depois de toda a reutilização, triagem, reciclagem e digestão, ainda sobra uma grande quantidade de lixo. E o que a China faz com esse lixo é a parte mais incompreendida de toda essa história. Os resíduos que ainda não podem ser reciclados. Sejamos precisos, pois é aqui que a história geralmente começa a ser contada de forma desonesta. Queimar lixo não é reciclar. É tratamento de resíduos com recuperação de energia. Reduz o volume, produz eletricidade e calor. E é possível recuperar alguns metais das cinzas. Não retorna materiais para a produção. Uma garrafa de plástico que vai para um incinerador deixa de existir como garrafa para sempre. Dito isso, observe a escala, porque é realmente extraordinária. No final de 2024, a China tinha 1.129 usinas de incineração de resíduos em operação com capacidade instalada de geração de energia a partir de resíduos de 27 gigawatts, produzindo cerca de 145 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade. A capacidade total de tratamento projetada é superior a 1 milhão de toneladas por dia. Uma pesquisa publicada na Nature Communications descobriu que essas usinas forneceram até 7% do consumo residencial de eletricidade da China em 2023. A incineração tornou-se o método dominante de tratamento de resíduos domésticos. Em 2023, mais de 78% dos resíduos domésticos urbanos foram incinerados, enquanto o descarte em aterros sanitários caiu para cerca de 13%. Se você se lembra de alguma coisa sobre as cidades chinesas serem cercadas por lixões, essa imagem está desatualizada. Então aqui está a minha pergunta para você e eu quero uma resposta sincera. Qual delas te surpreendeu mais? As baterias descarregadas se transformando em um pó cinza que vale mais do que uma. Os painéis solares, onde a prata representa 60% do valor e é a parte mais difícil de alcançar, os prédios sendo demolidos e transformados em ruas com uma taxa de sucesso de apenas 12%. Açaí. As roupas, que nunca mais poderão ser usadas como roupas. Ou será que Xangai resolveu o problema do desperdício alimentar com uma lei em vez de uma máquina? Deixe sua opinião nos comentários, pois eu os leio e adapto os meus conteúdos de acordo com o que você recebe. E se isso mudou a sua perspectiva sobre o objeto que você jogou fora hoje de manhã, faça a única coisa que ajuda este canal mais do que qualquer outra curta, inscreva-se e ative as notificações para receber o próximo vídeo. Porque haverá um próximo e ele será uma continuação direta deste. Tudo o que você acabou de assistir é sobre recuperar coisas que alguém jogou fora. Essa é apenas metade da história e, francamente, é a metade perdedora. A outra metade é projetar o produto desde o início para que ele se desmonte propositalmente.
parafusos em vez de cola, um polímero em vez de 5, uma bateria que um robô consegue abrir. O próximo vídeo é sobre fábricas construídas para produzir coisas que sempre foram destinadas a serem devolvidas. Você vai querer ver esse.